tanto que eu tô alegre, sabe? E assim, a situação era pra a gente estar mal, era pra. Eu tô alegre, eu quero, sabe, adorar o nome dele que é grande, dele que é maior, dele. Então, assim, por um momento antes de você começar a falar, eu fiquei assim um pouco. Espírito Santo, será que era para eu estar alegre agora, sabe? E daí você trazer isso e ver essa contemplação nos dias ruins, para mim foi muito uma confirmação, assim, sabe? Que a gente consiga praticar esse exercício, porque não é todas as vezes, né, que a gente consegue. E eu quero trazer aqui duas músicas pra gente. Eu espero que todos conheçam, mas se não conhecer também, que seja um momento assim pessoal de usar esse momento, a canção, para fazer uma oração, para se colocar nesse lugar. Essa primeira, ela fala muito disso de nós te preparamos um lugar para que você venha reinar. Então, a gente colocar ali o nosso coração, nosso espírito, nossa mente alinhada. E antes de começar, eu queria fazer uma oração. Pai, obrigada por mais um dia que estamos aqui, obrigada por mais um sábado em que a nossa reunião se inicia, Senhor. Tu és louvado nesse lugar, tu és honrado nesse lugar, nós desejamos mais da tua presença aqui, por isso eu peço, Espírito Santo, esteja com cada um de nós nesse momento, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para a gente ouvir a tua voz, para a gente te perceber, para a gente te sentir, para a gente ser direcionado pela tua palavra, para a gente aprender a ser mais parecido contigo, Jesus. Minha oração é para que o Senhor seja louvado nesse momento, mas nós não sabemos como orar. Então, Espírito Santo, interceda por nós, nos instrua em adoração, nos instrua nas palavras que vão ser liberadas nesse momento, na casa de cada um, para que seja para o louvor do teu nome. Nosso desejo é te alegrar nesse momento, Pai. É minha oração. Vamos lá. Preparamos um lugar para que venhas reinar. Te preparamos um lugar para que possas desfrutar. Apagam-se as luzes que estão sobre os homens, somente um merece brilhar. Não há ninguém mais importante que Jesus. Como teu lugar, quem toma o teu lugar, quem toma o teu lugar, Senhor Jesus. Preparamos um lugar para que venhas reinar. Te preparamos um lugar para que possas desfrutar. Apagam-se as luzes sobre o homem, somente um
que Jesus vem toma o teu lugar. Vem toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem toma o teu lugar. Vem toma o teu lugar, Senhor Jesus. Essa outra que eu queria trazer eu ia trazer outra, mas pelo que a Andresa colocou, eu pensei que fazia muito sentido trazer essa, porque ela fala que assim, o que eu quero é bendizer teu nome, o que eu quero é te alegrar, eu existo para te dar prazer, eu existo para cumprir a tua vontade, para ser a sua vontade. O Senhor é digno disso e é para te adorar que eu vivo. E eu acho que é exatamente o tempo assim que nós, principalmente, que nós estamos nesse momento, assim. Então, eu queria trazer essa outra canção pra gente. Quero bem dizer teu nome, eu só quero te alegrar e mover teu coração, tudo te entregar. Só quero bem dizer teu nome, só quero, eu só quero te alegrar e mover teu coração, tudo te entregar. Pra teu prazer, pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Só quero bem dizer teu nome, eu só quero te alegrar e mover teu coração, tudo te entregar. Enquanto eu cantava isso, Deus foi ministrando no meu coração, lembrando que a gente pode ministrar no coração dele, que ele se alegra das coisas que a gente diz para ele,
Ele se surpreende com a nossa fé, com a nossa fala, ainda que ele saiba de tudo, ainda que ele tenha o domínio sobre todas as coisas, a gente tem essa capacidade de se relacionar com ele e de mover o coração dele. Então, essa música, ela fala exatamente isso. E eu queria que a gente fosse intencional nesse momento, tivesse esse entendimento de que aquilo que a gente fala, a gente declarar a santidade dele não é algo óbvio, passado, que todo mundo já sabe, mas é algo que atinge ele, é algo que é sobre ele. Então, a gente falar da bondade dele, a gente falar da graça dele, a gente falar daquilo que, como a gente o vê, a gente o alegra desse modo. E eu queria convidar vocês a participar disso, a declarar os atributos dele, a colocar aquilo que a gente percebe que ele é, porque isso alegra. E alegrar ele é algo que nos alegra, porque a gente foi feito para isso, fomos formados para esse relacionamento com ele. Então, convido vocês a cantarem ele. Só quero bem dizer teu nome. Eu só quero te alegrar. E mover teu coração. Tudo te entregar. Pra o teu prazer. Pra tua vontade é que eu existo. Tu és pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Jesus, obrigada, Senhor, por ter nos criado com esse propósito de te adorar, de engrandecer o teu nome. Obrigada por nos fazer parte disso e ter escolhido que a gente pudesse alegrar o seu coração, que a gente pudesse tocar o seu coração, falar com ele, ministrar o teu coração. Obrigada pela honra que o Senhor nos concedeu de nos formar dessa maneira. Pai, eu te louvo o teu nome, eu engrandeço o teu nome, exalto o teu nome, confio, Pai, que o teu nome está acima de qualquer outro nome. E que o Senhor seja adorado por isso, Pai. Senhor, nesse momento, eu oro para que o teu Espírito nos dê clareza e discernimento daquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração,
Pai, que agora seja o momento do Senhor falar ao nosso coração, do Senhor tocar o nosso coração, que nós estejamos abertos e disponíveis para isso. Eu oro para que nenhuma distração de pensamento, nenhuma distração física aconteça nesse momento. Eu oro para que estejamos focados aqui, concentrados, para receber aquilo que o Senhor deseja falar, para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Eu oro abençoando minha mãe, que vai trazer a palavra nesse momento. Pai, que ela seja o teu canal nesse momento. Pai, que o Espírito Santo flua da boca dela, que o teu Espírito Santo conduza os pensamentos e o raciocínio dela para ela trazer aquilo que o Senhor deseja que ouçamos, Pai. Que ela seja usada por ti nesse momento, Pai. É o que eu oro. Amém. Amém, que gostoso, né? Gostoso essa responsabilidade de estar aqui, mas a gente fica às vezes preocupada, né? Antes de começar, quando a gente vai compartilhar, mas depois quando a gente sente esse calorzinho de todo mundo, né? É tão bom que a gente vê que os planos de Deus são sempre maiores e a gente vê que lugar seguro que eu estou, né? Para compartilhar e tudo, a gente fica bastante feliz de estar aqui de novo, né, com todo mundo, e até estou bastante feliz de ver o Dani também está ouvindo lá, né, a Simone está com a gente aqui também, tem uns que estão entrando aqui, mas eu nem cito mais como visitante não, porque já são da casa já, né, que a gente está aqui, mas é muito gostoso, e eu trouxe um texto para compartilhar, não é uma mensagem assim, mas um texto que eu fiquei pensando, né, que a gente, essa semana, nós estamos fazendo essa reflexão sobre a nossa família, né, e, aliás, nesse 1 ano, a gente está fazendo essa reflexão sobre a nossa família, temos orado e tudo, e Deus tem nos preparado para passar situações difíceis, né, porque apesar de toda a blindagem que Deus nos dá, Ele não prometeu que a gente passaria... Vocês não vão ter nenhuma aflição aí, vocês vão passar por cima de tudo, ser super homens, super mulheres, não é isso. Ele falou, aí no mundo, ó, vocês vão ter muitas aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu consegui passar, né? E aí, quando a gente vê, assim, essa aflição que a Leca está passando esses dias, e conhecendo a Leca como a gente conhece, e ela está aí passando, né, fortuna, diante de Deus, a gente sabe, né, que ela está depositando toda a confiança dela em Deus, né, mas ela está passando, e a gente com a Dadá também, né, a Érica, enfim... Então, eu fiquei fazendo essa reflexão sobre a família e lembrando de promessas que Deus tem para a nossa família. Promessas que Deus tem para nos levar para um lugar seguro no momento das dificuldades. E eu me lembrei desse texto que eu coloquei aí, quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra, que ele deu um plano de fuga para Ló, né, e Ló com a família. E a gente vê ali o texto que eu trouxe, que está lá, que ele fala, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. A gente geralmente tem a tendência de querer ficar na parte que está estável, né, nas planícies, é muito melhor, né, ninguém quer, ainda mais na hora de uma rota de fuga, subir uma montanha, né? A gente quer ficar na planície, nos pastos verdejantes, no Senhor é meu pastor, nada me faltará, me conduz a pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. A gente pensa nele assim, né? Mas ele também é o Deus que fala, cara, foge que o bicho tá pegando, vai para um lugar alto, para as montanhas, porque senão você vai ser morto. Você e sua família, foge daí que o bicho está pegando aí. É o mesmo, né? É o mesmo que fala da planície, dos lugares calmos, né? E Deus tem promessa de salvação para as nossas famílias.
E eu creio nas promessas. Nós temos orado muito pelas nossas famílias, a gente ora, né, todos nós aqui. E lá indo lá para frente daí na Bíblia, no livro de Atos, tá lá, creia no Senhor Jesus e será salvo, você e os da sua casa, se a gente crê. Só que tem aí um espaço muito grande entre Gênesis e Atos dos Apóstolos, que é lá depois que Jesus morreu e tudo. E nesse tempo todo a gente vê Deus com plano para a família, Deus cuidando da família, né? E eu fiquei pensando, de que a nossa família precisa ser salva hoje, né? Que é doença que a gente está vendo, é salvação mesmo, é direcionamento, de ser salva de um trabalho ruim, ser salvo de um desemprego, ser salvo de má companhia, ser salvo de um vício, ser salvo de uma doença. O que é que nós estamos precisando hoje da nossa família ser salva? E a gente vê sempre Deus trazendo, como eu falei, desde o início lá, salvação para a família. A gente vê no Noé, né, que estava salvando a família lá de um lugar que estava todo pervertido, e Deus estava trazendo a destruição como justiça dele. Não porque ele é um Deus vingativo, mas porque a consequência do pecado é morte. E às vezes a gente, como ali Adão e Eva, né, a Eva comeu e falou, não morri, né? Ela não sabia, não tinha noção ainda, pensou que ia morder a maçã e cair morta no chão. A serpente falou, né, com ela lá, que não, você não vai morrer, você vai ter o conhecimento de Deus. Mas só que a gente viu que a consequência do pecado é sempre a morte. E aí a gente vê Noé passou por isso, Abraão, Deus prometeu salvar a família dele, e a gente vê aquela história maravilhosa que ele foi ser pai já com 100 anos, né? A gente vê Raabe, que era uma prostituta que ajudou lá em Jericó a salvar os servos de Deus, né? De uma fuga mesmo, que ela soltou eles dentro de um cesto pela janela do apartamento dela, e a promessa por ela ter feito isso é que ela e a família dela ia ser salvo quando viesse a destruição para a cidade. E ela foi. E a gente vê tantos outros assim que a gente poderia ficar falando, mas eu parei nesse de Ló, né? Que ele teve que ter esse movimento de subir para o monte. Né? A ação, ele teve que passar por essa ação. E Deus é tão maravilhoso que mesmo antes dele preparar esse plano de fuga para Noé, para Ló, já existia um monte lá. Então, Deus tem certinho, não é nada ao acaso. Ele tem certinho e ele nos dá o direcionamento. A Bíblia diz que ele não faz nada sem antes comunicar a gente, aqueles que o amam, das coisas que irão acontecer. É por isso que às vezes a gente vai fazendo a leitura do estado de coisas que está no mundo agora, e a gente vai comparando com as coisas que estão na Bíblia, e a gente vê que está se cumprindo, porque ele deixou escrito para não nos pegar de surpresa, né? E aí a gente vê assim, por que ele não ficou naquela planície, foge na planície, né? Mas ele colocou em lugar, pediu especificamente para ir para aquele monte, porque a gente sabe que Deus está em todos os lugares. E no Salmo 139 diz, né? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Às vezes a gente não está vendo o caminho, a gente está vendo uma densa escuridão em volta da gente, a gente não está enxergando no popular um palmo à frente do nariz. Mas Deus tem os planos deles, e quando a gente confia e fala, eu vou seguir então, no caminho que você está falando,
é aonde a gente dá esse passo de fé e acredita nele, né? Deus escolhe um monte para ser o lugar de fuga da família de Ló, né? Nesta caminhada em direção a salvar a própria vida e da família, o combinado é que ele não deveria olhar para trás, deixar tudo lá para trás, e ele já tinha uma vida estabelecida, ele tinha casa, ele tinha outros amigos, ele tinha bens, né? Mas ele não poderia nem olhar, nem parar ali no meio do caminho da rota de escape que estava sendo traçada para ele. Nós também, nessa caminhada, né, para um lugar mais alto, nessas regiões celestiais, ou nessa rota de escape que a gente não pode parar e ficar olhando para trás. O que a gente está deixando, o que a gente acha que ficar tentando buscar outras rotas, outros caminhos, outros atalhos, né? Se é para lá frente que a gente tem que olhar, é para lá, para o caminho onde ele indicou que é para a gente estar seguindo, né? O alerta de Jesus, que é quando a gente viu lá em Lucas, é bem claro. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que significa, se a gente começou a fazer alguma coisa, não é para a gente ficar parando e olhando para trás do tipo, será? Porque daí que vem a dúvida, né? Quando a gente sai da rota que foi preparada para dar uma olhada do lado, ver as circunstâncias, a gente tira o foco do caminho que a gente estava indo. Se a gente quer alcançar, então, esses lugares altos, esses pontos de segurança e de fuga, a gente não pode olhar para trás, nem para a circunstância, nem nada que nos atrai. Nas dificuldades, a gente tem que olhar para frente. Eu já contei para vocês que eu passei pelo desafio, né, no meu trabalho, que foi fazer aquela trilha na Pedra da Macela. Eu não sou esportista de nada, né? Não faço nenhum esporte de nada. E aí, por força do trabalho, tive que fazer a trilha lá da Pedra da Macela, que são lá em Cunha, 2 horas você subir numa montanha muito íngreme. Não me lembro agora, graças a Deus, já apagou da minha memória quanto que tem de altitude. Mas eu lembro, eu até contei para vocês já uma vez, que foi uma experiência muito grande para mim, que a gente foi de madrugada, então era escuro, a gente subindo, né? Subindo mais ou menos em fila, o grupo, e eu lembro que em muitos lugares era tão íngreme, né? Eu levei um cajadinho assim na mão, que eu ia me ajudando a apoiar, mas em momento nenhum eu olhava para trás. Era só assim, você olhar no foco com o direcionamento da lanterna, onde eu tinha que colocar o meu próximo passo, né? E depois, quando no outro dia, né, quando amanheceu e a gente foi ver e até descer, eu não acreditava que eu tinha passado por aquilo, porque a montanha era muito alta mesmo, o caminho era muito difícil, mas naquele momento, com toda a dificuldade, se eu tivesse parado para olhar para trás e ver o tanto que já tinha caminhado, eu com certeza não teria conseguido chegar ali. As 2 horas de caminhada ali, olhando o sucesso de subir aquele monte, foi realmente estar dando um passo de cada vez, colocando meu empenho, minha energia, e o meu foco era chegar lá, que eu tinha me proposto a cumprir, né? Aliás, era um desafio do trabalho, mas eu tinha me proposto a participar. Então, assim, só olhando para frente que foi que consegui. E muitas coisas neste caminho, quando a gente está de ir para um lugar mais alto do que a planície, que é essa calmaria, a gente ouve muitas conversas, muitos barulhos, muitos ventos contrários, muita gente falando que você não vai conseguir, muita gente dando palavras de desânimo, de dúvida, né? E se a gente parar para dar ouvido para essas coisas, realmente aquilo suga a nossa energia, né?
aquela energia, a gente perde o nosso foco se a gente começar a perder durante o caminho o foco e ficar dando ouvido para outras coisas. O Ló recebeu essa orientação que não era para ele parar, era sobe, né? Sobe lá, que lá é o ponto de fuga, você e a sua família vai ser salvo, a cidade vai ser destruída, mas você tem que subir, né? E o que será que na nossa vida, às vezes, tem nos feito parar desse movimento da gente conduzir a nossa família, levar essas necessidades que a gente está passando, apontando, nesse tempo que a gente está se dedicando a orar para a nossa família, o que será que tem feito a gente parar, né? Às vezes, o cansaço nos para. Eu lembro que, tirando a minha experiência ali, várias vezes eu tinha que parar, porque a exaustão, eu não conseguia nem mover um passo mais, né? E nesses momentos parece que a gente não vai conseguir dar mais nem um passo. E nessa caminhada da gente, às vezes essa paradinha só para respirar, né? Mas a gente não pode fazer dessa paradinha um lugar para você parar e falar, cheguei, é esse aqui meu ponto. A gente tem que estar andando sempre, né? Não perder o nosso alvo. Será que a gente não tem se cansado de conduzir, de levar as pessoas da nossa família para esse lugar de fuga? Será que a gente não tem parado e falar, nossa, mas eu já carreguei tanto, eu já falei tanto, eu já intercedi tanto, eu já orientei tanto. Será que a gente não está num momento, às vezes, que dá vontade de parar? Fiquei pensando isso hoje, sabe? Será que a gente já conseguiu colocar nossa família num desses lugares seguros, altos? Será que a gente já conseguiu colocar a nossa família nesse lugar de obediência a Deus, do plano que Ele falou, da promessa que Ele trouxe que seria para a nossa família? O que tem nos impedido? Será que é o cansaço? Será que é ficar olhando para trás? Será que é desanimar, ficar ouvindo alguns barulhos e vozes ali do caminho, né? Será que é o peso que a gente carrega, às vezes, desnecessário? Às vezes a gente precisa aliviar, de tirar o peso. Eu lembro que quando eu estava subindo, cada um estava levando a sua mochila com a sua água, lanterna, a barrinha de cereal que a gente tinha para comer, blusa. E eu lembro que, no momento, até foi meu chefe que pegou minha mochila para me ajudar, porque eu não estava aguentando nem comigo. E aí ele pegou a mochila e isso fez diferença. Então, eu fiquei pensando também, será que a gente não tem que dividir o peso com alguém de algumas coisas que a gente está carregando? Ou mesmo jogar fora, né? Será que eu vou usar 5 litros de água, que eu preciso carregar tanto assim? Será que eu não posso deixar isso pelo caminho que está me dando peso? Será que a gente não está carregando muita religiosidade nessa nossa caminhada? A gente tem aprendido tanto aqui de coisas que são totalmente desnecessárias nessa caminhada com Deus, né? Coisas que, às vezes, alguém criou, alguém inventou que tem que ser assim, assado, a religião, a relação com Deus tem que você falar dessa forma, sentar desse jeito, carregar tal coisa, usar tal roupa, comer tal coisa, né? E isso tudo, será que não está sendo um peso para a gente estar levando as pessoas que a gente quer levar para um lugar seguro? Né? Será que essa bagagem da religiosidade não está atrapalhando a gente ajudar, dar o ombro para aquela pessoa que a gente quer, né? E a gente insistindo em levar uma bagagem à toa, né? Não, mas eu tenho que levar o meu notebook pesado, para quê? Eu tenho que levar esse sapato alto, para quê? Eu tenho que levar... Então, é bom a gente pensar um pouquinho. Fiquei pensando nisso. O que tem atrapalhado, às vezes, que não dá para a gente carregar o outro? E nessa caminhada também, será que a gente tem parado para pensar em recarregar a nossa energia? Né? No caso lá, que eu estava dando exemplo da minha subida, a gente levou chocolate, barrinha de cereal, levamos água, né?
Mas eu lembro que algumas pessoas estavam levando coisa totalmente desnecessária ali, que não era alimento nenhum, né? Só fazia peso e coisa assim. E aí eu penso, no que a gente tem se alimentado nessa subida? Jesus disse em João 6,35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus tem sido a nossa fonte de alimento. Jesus tem sido a fonte, nossa fonte de água, que não nos deixa ter sede, e até para a gente repartir com aquele que está do lado. E a pausa de descanso. Jesus falou também em Mateus assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? E aí eu vejo aqui, nessas duas orientações dele, ele fala, vem a mim e nunca terá fome, e vem a mim os que estão cansados. Nas duas, requer uma ação da gente. Nos dois tem uma orientação que envolve a gente fazer alguma coisa. Vem até mim, né? Não é eu ficar paradão lá, que nem um pachá, esperando as coisas acontecer. O que será que Deus tem pedido? Qual tem sido, vem a mim, que ele tem falado para a gente, né? Quem confia, vai. Quem confia, segue o que ele está falando, né? Ló, ali, a orientação que foi para ele, era para ele ir, larga tudo, né? Mas quem não confia, não vai. A gente vai ver depois que Ló escolheu um outro caminho. E quem não confia, para. Quem não confia, dá essa mudança no plano, e isso muitas vezes é traiçoeiro, essa parada. A gente estava estudando o livro de Atos, e Paulo fala que ele, por 3 anos, ele estava orando sem jamais parar por um grupo lá que ele estava orando. Tá aqui em Atos 20, ele fala, por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, dia e noite, com lágrimas. Será que a gente não para, às vezes, e cansa, né, de falar assim, poxa, eu já falei tanto, eu já orei tanto, já gastei toda a minha fala ali, né? Às vezes a gente ora por alguém, algumas vezes, e já desiste. A gente fala, esse aí já está perdido, né? A gente não pode parar. A gente não pode deixar pessoas pelo caminho por causa do nosso cansaço, ou porque a gente está olhando, ou porque a gente está parando, ou porque a gente não está se alimentando disso. Ló deveria subir o monte para ele não perecer. O versículo está falando, para ele não perecer. E Jesus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que a gente está se colocando nesse lugar seguro em Jesus, que é o lugar exclusivamente onde a gente não pereça? Ou a gente tem confiado em algumas outras coisas que não é este lugar em primeiro lugar, né? Não olhar para trás e não parar, nem sempre é suficiente. É preciso subir, vir até Jesus, buscar as coisas do alto, buscar as coisas do reino em primeiro lugar. Será que nós temos realmente colocado as coisas do reino em primeiro lugar? Subir ao monte fala de uma vida de oração, que é a base de tudo. Sem oração, a gente não tem escape. E aí a gente, né, estudando, que a gente está os livros da Bíblia, é incrível a gente ver a quantidade de vezes que Jesus se afastava de tudo aquilo ali, ele, filho de Deus, e ele ia subir no monte para orar, e ele se afastava para orar, e ele ia lá falar com Deus quietinho no lugar dele lá, só ele e Deus, né, onde ele colocava ali os medos, os anseios, os pedidos, onde ele ouvia o Pai, era tudo ali no monte, onde ele subia, né? E a gente viu que Ló, no meio do caminho, quando ele estava subindo, ele teve dúvida no coração dele.
e ele buscou um atalho, ele até falou para Deus, ele foi parar numa cidade chamada Zoar, e ele falou, quando Deus mandou ele subir, correndo, foge, né? Ele falou assim, ó, Ló, porém, lhe disse, não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso para comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e eu morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. O plano de Deus para ele ir não era ali na cidadezinha pequena, na planície ali do lado, era para ele subir num lugar seguro com a família toda dele lá. E aí ele veio, ele não creu, porque ele falou assim, olha, primeiro ele agradeceu, reconheceu até que Deus era bondoso com ele de estar dando esse recado, mas ele falou, não, esse seu caminho para mim não é o melhor plano. Quando ele fala, eu não posso fugir para a montanha, senão a calamidade vai cair sobre mim. Mas se Deus estava falando para ele que era para ir, era para ele confiar. Mas ele falou, não, por ali eu vou morrer. Deixa eu arrumar um outro jeitinho, uma outra cidadezinha pequena. E ele foi. Né? O resultado disso, que ele duvidou do plano inicial de Deus, ele foi poupado, porque a gente sabe que o parente dele lá, Abraão, intercedia por ele também. Então, ele foi poupado. Mas a consequência dele ter não seguido o plano de Deus como era o plano inicial, foi que naquela planície favoreceu que a mulher dele ficasse olhando para trás, desobedecendo a Deus, e ela perdeu a vida. A gente sabe que a mulher dele, na hora da fuga, olhou para trás, né? E a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal ali, e ela morreu, né? E só que o plano inicial de Deus para a vida dele era ele salvar a família. Não era na cidadezinha do lado, não era na coisinha mais fácil. Era para ele ir no lugar, mesmo que aos olhos dele parecesse mais difícil, mas era a vontade de Deus. Eu fiquei pensando nisso. Será que às vezes a gente não cansa das promessas de Deus para a nossa família e a gente fica achando, não, eu acho que tem um atalho, eu acho que não foi bem isso que Deus falou, eu acho que, não, Deus, isso aí vai ser muito difícil de acontecer, eu vou para uma coisinha mais fácil. E aí, né, pode acontecer de a gente estar favorecendo a que as pessoas se percam, ou que o plano de Deus original e a glória dele se estabeleça. Se ele tivesse subido, já pensou a hora que ele chegasse lá em cima, com toda a família dele junto, a alegria que seria o resto da vida ele contar esse testemunho que eles tinham passado por isso. Mas, com esse desvio de fé dele, todas as vezes eu creio que ele lembrava que Deus salvou, ele lembrava que ele perdeu a mulher no caminho, né? E que foi por uma escolha dele. Então, nesse momento, assim, essa palavra, um convite para a gente pensar, não ter medo nas promessas que Deus fez, acreditar e a gente pagar o preço, se é para subir, olhar só para frente e levar adiante aquele plano de Deus sem arrumar uma outra alternativa, sem falar assim, não, Deus, eu acho que não era bem isso, eu vou mudar o plano aqui, né? Porque se ele realmente confiasse em Deus, se ele confiasse, né, que se Deus é por nós, quem vai ser contra nós, ele iria subir, né? Mas ele teve dúvida no coração dele. E encerrando aqui, eu penso, Deus nos ama, ele tem dado prova disso, né? Muito, muito, sempre ele tem nos dado prova disso. Ele ama a nossa família e ele quer nos usar como um escape para levar essas pessoas para um lugar seguro, essas pessoas que ele nos confiou. O fim
de tudo está muito próximo. A gente que tá, cada vez que a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai vendo que o final, a destruição como resultado de um pecado, vai acontecer. Isso é inevitável. Não é que Deus queira, Deus não queria destruir ninguém. O plano dele perfeito, maravilhoso, foi relacionamento com ele. É isso que ele quer. Mas a consequência de uma desobediência, ela tem uma consequência. A consequência do pecado é a morte, e isso vai existir. Então, diante disso tudo, para que a gente não desanime, para que a gente não pare, né? Para que a gente não olhe para trás, para que a gente suba o monte que Deus prometeu, que Ele vai levar a nossa família para um lugar seguro, que Ele vai trazer a salvação para a nossa família. E um outro versículo que eu lembrei é aquele que, né, no caminho vai chorando, ele vai colher depois, com muita alegria. É essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, nessa semana que a gente está intercedendo muito por nossa família, que a gente possa ser essa rota de fuga. Não foi à toa que Deus nos uniu neste lugar, né? Como externo, será que não foi para isso, para viver este momento que Deus nos preparou? Será que não foi para a Leca viver este momento que Deus preparou ela um ano, né? Será que Deus não preparou a Neuci durante um ano para viver essa situação? A Andresa, a Dayana lá de longe, vendo a mãe dela com Covid aqui, e cada um aqui, né? Então, que Deus possa nos fortalecer na fé e que a gente não desanime nem de ficar parado, nem de ficar olhando para trás e nem de buscar um caminho mais fácil, mas que a gente possa se colocar para cumprir realmente a promessa dele para a nossa vida. Amém? Amém, amém, amém. Que palavra! Amém. Eu falo que é o que a Elise falou, quando o Espírito Santo tá, tudo vai se encaixando, né, Elise? É muito lindo que a gente entenda mesmo e que a gente não desista, que a gente não, tipo, além do Senhor estar confiando na gente, a nossa família também precisa da gente e os nossos amigos também precisam da gente. Então, que a gente respire e olhe para frente e siga. A irmã Neuci vai louvar um hino para a gente agora. Aí depois eu vou passar para Elise terminar para a gente e a gente abrir para os pedidos de oração. Pode ser, Elise? Para completar, né? Que Ele é o nosso único Deus, que Ele é maravilhoso, que na nossa rota a gente possa apenas olhar para frente mesmo, olhar a luz, né? Que Ele nos mostra onde que está a luz, que a gente não tenha vontade de voltar para trás, de olhar para trás, né? De prestar atenção em coisas que não é de Deus, não provém dEle, não provém da vontade dEle, né? Ele está conosco nas nossas aflições. Você imagine se Ele não estivesse conosco, né? Como que seriam as nossas aflições? Com tudo isso, a gente passa por pedacinhos, né? Pedacinhos angustiantes, né? Em relação à doença, em relação a problemas em casa, coisas espirituais, carnais. Então, se não fosse Ele estar caminhando conosco, né? O que seria de nós, né? Você sem ter para onde ir, né? Não ter nenhum abraço, né? Não ter nenhum aconchego, não ter nenhuma misericórdia, né? Você já imaginou como seria, né? Por isso que temos que nos atentar a não nos afastarmos do Senhor, né? Porque Ele está sempre com os braços abertos, como um pai à espera do seu filho, né? E a gente temos que ficar pertinho dele, para que as coisas que a gente vai passar aqui nesse mundo seja realmente passar mesmo. É a palavra passar. Você vai deixar, né? Vai passar por ali, né? Porque deserto não é para ficar, né? O deserto é para você passar por ele. Não é para você estabelecer uma cabaninha lá no deserto e ficar lá esperando que Deus faça um milagre para você, né? Você vai ter que passar, né? Levantar os seus ossos, olhar para o horizonte, olhar para cima, ir para a montanha, né? Aonde Deus direcionar, né? É assim que nós temos que fazer.
não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou os céus e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele é o único. Amém? Amém. Amém. Enquanto minha mãe falava, eu lembrei de uma música que eu queria finalizar com ela pra gente. Eu acho que assim, né? Eu acredito que o Espírito Santo ministra a cada um algo, mas eu acho que para mim, assim, o que eu fiquei pensando na palavra é muito essa questão da confiança, eu acho, de ir para esse lugar em Deus, um lugar de confiança, assim, da gente acreditar nisso, ter certeza disso, ter fé nisso. E essa música, ela é meio que uma versão cantada um pouco daqueles salmos que fala que o Senhor é o bom pastor, e nada nos faltará, mas ele nos levará às águas tranquilas, o Salmo 23. E eu queria trazer ele para gente e que a gente tenha fé nessa palavra. Não são palavras humanas, né? É uma palavra inspirada, a palavra cantada, a Bíblia, e que a gente cele isso no nosso coração, de confiar nesses planos de Deus e assim como ela trouxe, minha mãe trouxe, de Ló, mas de não olhar para trás, no sentido de confiar, de olhar onde estão os olhos de quem a gente confia, que não está para trás, então da gente ir seguir nessa direção. Vamos lá.
Eu sei, encontro paz. E todo medo se desfaz. Meu lugar seguro, meu esconderijo, estão nas suas asas, estão nas suas asas. Meu lugar seguro, meu esconderijo, estão nas suas asas, estão nas suas asas. O bom pastor está me chamando. Eu reconheço tua doce voz e fascinado vou me aproximando, pois pelo nome me chamou. Nele eu sei, encontro paz. E todo medo se desfaz. Meu lugar seguro, meu esconderijo, estão nas suas asas, estão nas suas asas. Meu lugar seguro, meu esconderijo, estão nas suas asas, estão nas suas asas. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Meu lugar seguro, meu esconderijo, estão nas suas asas, estão nas suas asas. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o nosso lugar seguro. Em Ti há um espaço em que a gente pode descansar, que a gente pode
nos aquietar. Eu te louvo, Pai, por esse lugar que é sempre bom, porque Tu és sempre bom. Obrigada, Pai, por esse lugar estar disponível a nós. Eu oro, Pai, para que cada um que está aqui, que por diferentes situações não se encontram nesse lugar, não estejam se sentindo nesse lugar de acolhimento, nesse lugar de proteção que vem pelas tuas asas. Eu oro para que o Senhor abra os olhos dos nossos corações para ver que estamos nesse lugar. Nos faça perceber, Pai, que nós somos cuidados por Ti, que nós somos rodeados por Ti, que o Senhor nos guarda, nos protege. O Senhor cuida dos detalhes da nossa volta. Eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos a reconhecer, Pai, as Tuas mãos e os Teus planos sobre nós, Pai. Eu te agradeço essa palavra, eu te agradeço aquilo que o Teu Espírito falou com cada um. E oro, Pai, para que a gente confie nesse lugar que o Senhor nos leva, que é o lugar da Tua presença, Pai. Pelo Teu nome que eu te oro. Amém. Amém. Alguém tem pedidos para fazer? Pelo